Então, vamos iniciar a nossa aula. Estava falando sobre interpolação. Então, interpolar significa aproximar uma função por meio de outra função que não necessariamente é uma função, digamos assim, tá? Ou seja, você tem um conjunto de pontos, x e y, sem necessariamente saber qual é a função que originou aqueles pontos. Por exemplo, quando eu estudei Física 1, há quase 2.000 anos atrás, o professor, passava exatamente uma experiência e pedia para nós anotarmos o tempo e o X que uma determinada bolinha passava em determinada situação. Tá? Hoje em dia já não é mais assim, né? Eu acho que a experiência de Física 1 talvez não seja assim, mas naquela minha época era assim. Né? A gente fazia a experiência no laboratório e ele pedia exatamente que a gente notasse o tempo e os pontos em que aquela função atingia determinado ponto, ou seja, x no tempo t igual a 1 minuto, aí verificava qual era o valor que estava lá em cima, né? T igual a 2, verificava exatamente o que acontecia. Então a gente colocava numa tabela e pronto, mostrávamos para o professor e pronto, só isso que ocorria, tá? Então, a gente não sabia qual era a função. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, entre 1 e 2, qual era o valor da função, a gente não sabia. Então, a ideia é exatamente essa, que a gente busca uma função g de x que venha exatamente a proporcionar valores que naquela tabela não tinha, não constava. É mais ou menos assim que funciona a interpolação. E é isso que a gente vai buscar, tá? Interpolação. Então, a necessidade, como eu falei para vocês, né, exatamente surge de valores numéricos de um determinado conjunto que não se sabe exatamente qual é o valor que está associado a uma determinada função, tá? Ou qual é a função que está associada àqueles valores. Então, a gente vai buscar essa função, tá bom? Então, a ideia é que você tenha n mais 1 pontos e você tenha exatamente uma função g de x que venha a representar, por exemplo, g de x0, que seria o f de x0, g de xn seria o f de xn. Sendo que o f você não tem necessariamente, você não sabe qual é a função que representa aquela função, apenas pontos. Então, para cada n mais 1 pontos, você vai ter um polinômio, isso eu já estou falando já de antemão, certo? Um polinômio de grau n. É isso que a gente vai buscar, tá? Nós vamos aproximar uma determinada função por uma interpolação que a gente pode aí saber, e agora saberemos, por meio de uma função polinomial. Bom, aí está. Né, você observa que aqui o gráfico seria a função do gráfico de f, não necessariamente você conhece essa função, mas você, através de pontos, você consegue traçar mais ou menos qual seria o perfil da função f. A nossa intenção é exatamente buscar uma função g que interpole esses pontos, tá certo? Mas que necessariamente não é a mesma. Aí você diz, mas professor, por que não é a mesma? Dificilmente você vai encontrar a mesma coisa, ou seja, em cálculo numérico, como você já está careca de saber, nós temos valores aproximados. Vamos obter valores aproximados. Dificilmente, isso na prática, tá? Você vai conseguir visualizar isso. Dificilmente você vai encontrar lá, por exemplo, um x igual a 2, um x igual a 3. Você não vai encontrar isso, tá? Isso do ponto de vista real, ponto de vista real, você dificilmente vai encontrar um 2. Ah, professor, encontrei o 2. Ó, oh, parabéns. Tá? Você vai ganhar na Mega Sena. Tá bom? Você não vai encontrar. Você pode encontrar 1,98, 1,999 e etc. Tá? Mas 2 é complicado você encontrar em cálculo médio. Muito difícil. Eu diria até que é impossível.
você encontrar o número 2. Ah, professor, encontrei o número 2. Opa, você vai ganhar na Mega Sena. Tá? Então, vamos lá. Então, a classe de funções que a gente tem é a classe polinomial. A gente vai ver alguns tipos de polinômios que eles podemos aí fazer, digamos, aí uma adaptação, tá? Então, como eu falei antes, para cada n mais um ponto, você vai ter um polinômio de grau n, ou menor ou igual que n, tá? Então, dado que f de xk é um polinômio de grau n, tá? Aplicado em xk, para cá variando de 0 até n, tá? Então, aí a pergunta é, esse polinômio existe? Ele é único? Vamos ver, daqui a pouco você tira as suas conclusões. Bom, na realidade, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, você vai ter um polinômio de grau n, tá? Um polinômio de grau n, então vamos primeiramente interpolar normalmente, por meio de um polinômio de grau n, a 0 mais a1x mais a n, x elevado a n, tá? A condição é que f de xk seja exatamente o p de ordem n, ou seja, um polinômio de ordem n de x aplicado de xk, tá? Quando k está variando de 1 até n. Então, você vai ter aqui um polinômio, tá certo? Obviamente, você vai ter um polinômio. Vai ser mais ou menos esse polinômio aqui, a0 mais a1 x0 mais a n x0 elevado a n igual a f de x0. Observe, então, que o f de x0 aparece aqui no resultado. Tá? São os valores que você tabulou. Ok? E esse x0 aqui, na realidade, são exatamente os valores que estão associados na tabela. x0 e f de x0. Aí, de novo, vem a pergunta. Professor, mas como é que você encontrou isso? É exatamente isso que eu acabei de falar ainda há pouco. Tá? Você não tem a função, você tem uma tabela. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, x0 e f de x0, são valores de tabela, tá? Uma tabela que você tem aí, que você encontrou, ok? E assim vai fazendo, tá certo? Aqui você tem a0 mais a1 x1, até mais a n x1 elevado a n igual a f de x1, ou seja, x1 é f de x1, aí x2 é f de x2, e assim sucessivamente até exatamente xn e f de xn, ok? Bom, aí claro que você vai ter aí, como a gente já viu, né, um produto matricial, né, onde A é exatamente igual à matriz, né, a matriz dos coeficientes. Aí você tem as variáveis que seria A0, A1 e AN, né, igual ao f de x1, x2, x3 até xn, ok? F de xn. Essa matriz aqui é chamada de matriz de Van der Monde, né, que está associada àquele sistema que a gente viu ainda há pouco, tá? E essa matriz de Van der Monde, ela tem exatamente suas peculiaridades de acordo com os conhecimentos que você tem lá de álgebra linear, ok? Muito bem. Vamos continuar então, tá? Vamos lá, continuando. Bom, aí nós temos aqui uma prova, tá certo? Vai ter solução única, desde que aconteça algumas restrições aqui, tá certo? E de onde você tem exatamente alfa vezes o produtório de x índice i menos x0, e, consequentemente, seria exatamente o resultante desse polinômio, né? Quando você multiplica por A0, A1, A2 até A índice n. Bom, aqui está a matriz de Van der Monde, né? Que é exatamente quando você encontra o determinante dessa matriz de Van der Monde, você vai observar que nada mais é do que o produtório de x índice j menos x índice i, quando i é maior ou igual que zero, menor do que j e menor ou igual que n, tá bom? Esse polinômio aí. Bom, então, o teorema da interpolação polinomial diz que existe um único polinômio p de x de grau n, que é menor ou igual que n, tal que o polinômio de grau n aplicado em xk é o próprio f de xk, quando k está valendo de 1 até n. Ok. Para obter, então, esse polinômio, você pode, claro, utilizar o sistema computacional, ou então fazer como a gente está fazendo aqui, tá certo? Primeiro, você vai testando
e aí manualmente, para depois, então, você implementar, ou então, se você conseguir obter na internet, ou mesmo comprar um sistema computacional, você consiga exatamente saber o que está acontecendo, e não simplesmente usar por usar. Isso que é interessante do cálculo médio, né? Por isso que a gente pede para a pessoa treinar isso do ponto de vista, né, analítico. Por quê? Porque aí você tem possibilidade de saber o que está acontecendo de fato e não simplesmente manusear um sistema sem necessariamente saber o que está acontecendo. Então, bora ver esse exemplo. Olha só. Esse exemplo aqui você tem uma tabela, como eu já tinha falado para vocês, tá? Então, uma tabela onde você tem aqui menos 1, que seria o x0, né? E o f de x0 seria 4. O x1 é 0, o f de x1 é 1. Aqui o x0 é 2, o f de x1 seria menos 1. Então, observe aqui nesse caso, né? Observe que nesse caso aqui nós temos 3 pontos. E a regra diz que quando você tem 3 pontos, então n mais 1, você vai ter um polinômio de grau o quê? N. Ou seja, como aqui nós temos 3 pontos, então vamos ter um polinômio de grau 2. Entendido? Repetindo, se você tem 3 pontos, então, pela regra que acabamos de verificar lá na teoria, você vai ter um polinômio de grau n, ou seja, 3 pontos, então é grau 2. Então, significa então dizer que a gente vai buscar um polinômio dessa ordem aqui. Ó. P de x de grau 2 seria a0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Tá? É esse polinômio. Aí você monta exatamente aquele sistema, né? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, igual a f de x. Então, é exatamente esse polinômio que a gente vai encontrar. Ok? Quem é o x0? No primeiro aqui é menos 1. Então, fica A0 menos 1 vezes A1 mais menos 1 elevado ao quadrado, que dá 1 vezes A2 igual a 4. Tá bom? É só substituir aqui, pessoal. Tá? O x por menos 1. Olha aí. Menos 1. Ó, substitua. Vai ficar A0 mais. Quanto é o x? Menos 1. Vai ficar menos 1 vezes A1, menos 1. Menos A1, digo. Aí, pega aqui, ó. Menos 1 elevado ao quadrado. Dá 1 vezes A2, dá 2. Igual a f de x0. Quanto é f de x0? É 4. Aqui, ó, 4. Ok? Aí você vai. E agora para o segundo ponto, que é o x1. Né? x1 igual a 0. Aí você vai substituir aqui a 0 mais a1 vezes 0 mais a2 vezes 0 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 0 e somando com a 0 dá a 0. A 0 é igual a exatamente o f de 1. F de 1 quanto é? É 1. Tá aqui. Ó. E depois, agora o x por 2. Tá? Seria exatamente o que? O x1, né? x0, não, x0, x1, x2, x2, né? x2 igual a 2. Aí você vem aqui e substituir exatamente o x por 2. Então, ficaria A0 mais A1 vezes 2, que dá 2A1, mais A2 vezes 2 elevado ao quadrado, que dá 4 ao 2. Está aqui, ó. Igual a f de 2. F de 2 é menos 1. Aqui, menos 1. Ok? Aí você vai resolver esse sistema aplicando exatamente os seus conhecimentos de resolução de sistemas, que pode ser LU ou Gauss, tá? Então, resolvendo o sistema, você já tem um A0, que é 1, e aí, então, facilmente aqui nesse sistema, que é bem simples, você poderia resolver aqui utilizando os seus conhecimentos, né? Substituir o A0 por 1 e vai cair exatamente no sistema 2 por 2, onde facilmente você vai obter que A1 é menos 7 terços e A2 é igual a 2 terços. Portanto, aí você já tem o A1, o A0, o A1 e o A2. Aí volta para cá e substitui A0, 1, mais
O A1 é menos 7, então vai ficar menos 7 terços, menos 7 terços vezes x, mais o A2, que é 2 terços, vai ficar 2 terços de x ao quadrado, vezes x ao quadrado. Portanto, esse polinômio aqui, com esses valores, vão ser exatamente o meu polinômio interpolador, certo? Se eu quiser, por exemplo, verificar outros valores que não estejam aqui nessa tabela, eu consigo agora pela nova função aqui que a gente chama de g, né, ou P2 de x. Agora você pega, já tendo esse polinômio, você pode encontrar, por exemplo, quanto é o valor de 0,5, por exemplo. Basta, então, substituir nesse polinômio o valor de x por 0,5, aí você vai ter quanto é exatamente o valor aproximado. Veja bem que são valores aproximados. Claro que quanto mais pontos, tá? Mais pontos, melhor vai ser sua aproximação. Quanto menos pontos, tá? Sua aproximação fica um pouco mais distante. Ok? Muito bem. Então, a determinação dos coeficientes para a resolução do sistema é um processo simples, mas o sistema pode ser mal condicionado. Sua resolução com uma numeração ao ponto flutuante reduzir resultados errados. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que observar, tá? Primeiro porque, de repente, às vezes o analista, né, o matemático, sei lá, ele pega e formula a questão, né, de acordo com os dados que ele tem. O problema todo é que, às vezes, devido ao mau condicionamento do sistema, ou seja, a formulação do sistema que não é bem elaborada, então vai surgir problemas lá, por exemplo, na resolução. De repente, pode ser que de repente você não chegue a uma solução. E aí, não chegando a uma solução, obviamente que o seu trabalho foi por águas abaixo. Aí você tem que fazer tudo de novo para exatamente verificar onde foi que você errou, para então consertar e aí sim obter a solução, tá? Bom, uma outra forma que a gente tem para obter um sistema, tá? Observe que o primeiro, para obter um sistema, não digo, para resolver um problema utilizando interpolação, que a gente já viu, é através dos pontos, né? E a forma polinomial simples, que eu chamo. Uma outra forma também polinomial que a gente tem é Lagrange, tá? Mas ele segue os mesmos princípios, ou seja, para n mais um ponto, você vai ter um polinômio de grau n, tá? Olha lá, você pode perceber aqui, ó, polinômio de grau n, ok? Só que a expressão de Lagrange, ela não é uma expressão já pronta, ou seja, você não precisa resolver um sistema como a gente viu, tá? Já existe exatamente uma forma padrão para você aplicar Lagrange, tá? Então, aqui você vai ter, consequentemente, um polinômio de grau n da seguinte forma, vai ser y0, L0 de x, tá? Esse aqui é o coeficiente de Lagrange de índice zero, mais y1 vezes L1 de x, tá? Forma de Lagrange L1, até exatamente um yn vezes um Ln de x, ou seja, Lagrange de índice n, ok? E aí, então, o que vai acontecer? Você vai ter que o polinômio, tá, de ordem n aplicado em x índice é igual a yi, e aí, então, você tem exatamente que obter o teu polinômio, tá certo? Então, bora ver aqui como é que funciona ali. Bom, aqui nós temos a expressão, tá? A expressão aqui do L de K aplicado em X índice I, que vai ser 1 se K for igual a I, e vai ser 0 se K for diferente de I, tá? Nos demais casos, o L, o Lagrange, quer dizer, os termos de Lagrange de ordem K, satisfaz exatamente essa expressão aqui, tá? X menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos xk menos 1 vezes x menos xk mais 1 até x menos x índice n. Observe, então, vamos verificar aqui o denominador, tá? O denominador fica xk menos x0 vezes xk menos x1 até exatamente xk menos xn. Qual é o macete para você obter exatamente os termos de Lagrange?
É bem simples, olha só. É bem simples. Aqui tem um macetezinho legal, tá? Veja, se a gente quer calcular x aqui, tá certo? X. Então, o que acontece? Então, vai ficar x menos x0 vezes x menos x1. Ou seja, todos os termos aqui estão aqui, tá certo? Menos o índice k. Observem aqui, então, olha só o que acontece. Ó. Todos os termos aqui numa tabela, se a gente for considerar de x0 até, até exatamente um valor xn, devem aparecer todos os valores. Mas você observa que não aparece, olha, aparece x menos x0, x menos x1, x menos xk menos 1, aí já pula, observe, x menos xk menos 1, já pula aqui de x menos xk mais 1, ou seja, o x menos xk não aparece aqui em cima. Deu para perceber? Ao passo que aqui no denominador, olha, já começa com xk, menos x0, menos xk menos x1, menos xk menos... Todo mundo aqui aparece, ó, tá vendo? Todos eles aparecem. Claro que se o xk não pode ser menos xk, porque daria zero. Então, ele tem que ser diferente. Aqui no denominador não pode acontecer, por exemplo, xk menos xk. Não faz sentido, tá? Porque senão vai dar zero. Então, por isso que ele não aparece aqui no denominador. Até xk menos xn. Entenderam o macete? O macete é o seguinte, tá? Quando aqui nós quisermos o valor de, digamos aqui, de ordem K, ele não vai aparecer no numerador, vai aparecer todo mundo, né? X menos x0, x menos x1, né? Até x menos xn, menos o x menos xk. Por outro lado, ele vai aparecer aqui no denominador começando logo. Xk menos x0, ó, observe que é o mesmo valor que aparece aqui. Xk menos x1, ó, observe. Xk menos xk menos 1, ó. Xk menos xk mais 1 até xk menos xn, tá certo? Então, esse é o macete, quer ver? Olha só como funciona legal. Ó, aqui é só para você verificar na forma de Lagrange, tá? Na realidade, é o produtório de x menos xj, quando j está valendo de 0 até n e j tem que ser vindo de k. Né? E aqui embaixo vai ser o produtório de xk menos xj, quando o j está valendo de 0 até n e o j tem que ser diferente de k também. Bom, observem aqui. Então o polinômio ficaria assim, ó. Se for simplesmente dois pontos, x0 é f de x0 e x1 e f de x1, então você vai ter que o polinômio vai ser de grau 1. E aí, então, ficaria y0, né? Como é de grau 1, ficaria x menos x1, certo? Sobre x0 menos x1. Mais y1, aí vem aqui, esse aqui é o L0, e esse aqui é o L1, tá? L0, então, observe que o L0 aqui, ó, L0, o índice é 0, ó, não aparece em cima, fica x menos x1. E aqui ficaria x0 menos x1. Entendeu? Aquela regra que eu acabei de falar para aquele macete. Mais aí y1 vezes L1. Quem é L1? Aí, como eu quero L1, então vai ficar x menos x0, porque o x1 não aparece no numerador, mas aparece aqui no denominador, x1 menos x0. Aqui é de grau 1. E, portanto, aí você multiplica, fica um negócio desse tipo aqui, tá? E esse aqui vai ser o nosso polinômio, de acordo com a nossa tabela, ok? Olha só, que interessante, né? Observe, então, agora vamos ver um exemplo mais prático, onde nós temos x, que é menos 1, 0 e 1, ou seja, seria x1, x0, x1 e x2, tá? x0, x1 e x2, e aqui o f de x0 é 4, f de x1 é 1, e o f de x2 é menos 1, tá? Bem, acho que é aquele mesmo exemplo lá que a gente viu no polinomial, né? Simples. Agora nós estamos aplicando Lagrange. Qual é o grau? 2, tá? Portanto, a gente vai obter os termos L0, L1 e L2. Vamos ver se você aprendeu exatamente o macete que o professor acabou de ensinar para você. Tá? O macete. Então, L índice 0, olha aqui, tá? L índice 0. Então,
não deve aparecer aqui em cima o x0. Observe que na tabela você tem aqui x0, x1 e x2, tá? De novo, x1, aliás, x0, x1 e x2. Então, aqui embaixo, como eu quero o L0, não aparece aqui em cima, tá? O índice zero. Então, fica somente x menos x1 vezes x menos x2. Aqui embaixo, começa com x0, porque eu estou obtendo aqui exatamente o índice zero. Então, ficaria x0 menos x1 vezes x0 menos x2. São os mesmos valores que aparecem aqui em cima. Aparece aqui também embaixo, aqui, ó. Diferença, tá? Bora ver se você aprendeu mesmo. L1, como é que fica? Fica x menos x0 vezes x menos x2. Não aparece o índice 1, tá? Mas aqui embaixo começa com x1. x1 menos x0 vezes x1 menos x2, tá? Entendido? Vamos ver aqui o L2. Como é que é o L2? L índice 2. Então fica x menos x0 vezes x menos x1 sobre x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Entenderam? Acho que agora não ficou dúvida. Aí é só substituição, né? X menos x1. Quanto é o x1? É zero. Ó. Então fica x menos zero vezes x menos x2. Quanto é o x2? 2. Então fica x menos 2. Sobre, aí x0. Quanto é o x0? Menos 1. Quanto é x1? 0. Então fica menos 1 menos 0. Vezes x0. Quanto é x0? Menos 1. Menos x2. Quanto é x2? 2. Então fica menos 1 menos 2. Aí é só fazer conta, tá? Fazendo as contas, vamos ter um polinômio x ao quadrado menos 2x sobre 3. Aí vai fazendo a mesma coisa com L1, substituindo do jeito que a gente fez, deu esse polinômio. L2 deu esse polinômio. E aí, então, monta-se o polinômio de Lagrange. Lembra? y0 vezes L0 mais y1 vezes exatamente o L1 mais y2, né, y2 vezes exatamente o L2, ok? E aí, então, ó, você observa que o primeiro aqui, y0 é 4, vezes o polinômio que a gente contou aqui de L0, que é exatamente x ao quadrado menos 2x sobre 3, tá aqui, ó. Mais, aí aqui é 1, vezes esse polinômio, tá, que é o L1, mais, aqui é menos 1, aqui menos 1, vezes o polinômio que a gente contou aqui do L2. E aí, então, você faz aqui a multiplicação e soma, né, resultando exatamente nesse polinômio 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Se eu não me engano, foi um polinômio parecido com aquele que nós encontramos ainda há pouco, se eu não me engano. Mas pode ser igual? Necessariamente não, tá? Aqui, coincidentemente, porque os valores são basicamente os mesmos, é claro que a gente vai encontrar. Mas se a gente pegar um conjunto de pontos, 10 pontos, por exemplo, dificilmente a gente vai encontrar o mesmo polinômio. Bom, aí nós temos aqui a forma de Newton, já é uma outra situação, tá? Mas o raciocínio também é o mesmo, tá bom? É o mesmo. Você tem n mais 1 pontos, teria o x0 f de x0 até xn f de xn, e o polinômio o interpolador de Newton, tá? Que é exatamente o p de x de grau n, tá? Esse n aqui é o grau. Então, na realidade, o polinômio de Newton vai ter essa forma aqui, vai ser d índice zero, né, mais d1 vezes x menos x0 mais d2 vezes x menos x0 vezes x menos x1 até dn vezes x menos x0 vezes x menos xn menos 1. Então, você observa aqui que não aparece o xn, certo? Muito bem. Esses coeficientes aqui, o d índice k, tá certo? São chamados de diferenças divididas de ordem k entre os pontos x índice i até o f índice i, quando o i está variando de 0 até k, tá? Ou poderia ser x índice j, f índice j, quando j está variando de 0 até k. Muito bem. Então, o operador de diferenças divididas,
ele segue a seguinte regra, tá? A seguinte regra. Então, o f de x0, tá? Observe aqui que é uma diferença, tá? É uma diferença. Por quê? Porque na realidade aqui o f de x0 aqui, olha, o cochete é uma notação aqui diferente do nosso f de x0, tá? É só para diferenciar operadores de diferenças divididas. Então, nós temos f de x0 aqui no cochetão, cochete, igual ao f de x0 nosso. Isso aqui vai ser a ordem 0, tá? De ordem 1, o f de x0, x1, cochete, é igual. Aí você observa aqui, ó. Vai ser o f de x1, tá? F de x1, menos o f de x0, sobre x1 menos x0. Ok? Então, olha só o que está acontecendo. Uma coisa depende da outra aqui, ó. Tá? O f de x0 você obtém aqui diretamente, que é o f de x0, mas a partir do momento que você vai encontrar f de x0 e x1, tá certo? Aí você vai ter que obter primeiro o antes, para depois calcular o depois, tá? Observem aqui como é que fica aqui. Por exemplo, o f de x0, cochete aqui, cochete, f de x0, x1 e x2 fecha cochete. Vai ser o f cochete de x1 e x2 menos o f de x0 e x1 sobre x2 menos x0. Tá? E assim vai até o último f cochete. F cochete de x0 até xn vai ser o f cochete de x1 até xn menos o f cochete de x0 até xn menos 1. Tudo isso dividido por xn menos x0. Então, você observa aqui que tem uma ordem aqui, ó. Olha só. x1, depois eu passo aqui o denominador x2 e até o xn. Sempre aqui menos x0, 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 tá? Muito bem. Então, aí nós teremos alguma coisa desse tipo aqui, ó. De ordem 0, tá? Importante. Você vai ter somente o f cochete de x0, que é o f de x0, tá? De ordem 1, aqui você vai ter o f de x0 e x1, ok? Para x1, você vai ter o f de x1, de ordem 0. De ordem 1 não vai ter, tá? E de ordem 2 vai ter o f cochete de x0, x1 e x2. Bom, aqui embaixo vai aparecer aqui, tá certo, um intermediário que você vai precisar do f cochete de x1 e x2. Daqui a pouco você vai ver um exemplo sobre isso, tá? O x2 você vai ter o f cochete de x2, tá certo? Não vai aparecer aqui o termo x2, mas aqui o de ordem 2 aqui vai aparecer f de x1, x2 e x3, ok? E aí, então, até o último aqui, tá certo? De ordem 0, o último, quando você calcular o f de xn, vai ser o f cochete de xn, ok? Então, essa tabela é uma coisa interessante, ó. Você observa aqui que ele vem escadinha, tá? Escada, ó, tanto assim como assim. Bom, aí você vai ter que calcular, né, passo a passo, né? E aí, então, por exemplo, aqui, menos 1, ó, quando o x é menos 1, então você vai ter o ordem 0, que é o f de x0, que dá o 1, próprio 1 aqui, ó, ok? Aí você calcula aqui o de ordem 1, aí você olha lá exatamente como é que é o cálculo, e calcula que deu 0, tá? De ordem 0 aqui para 0 aqui deu 1, aí você faz os cálculos para verificar isso, tá? De ordem 2 dá menos meio, e assim sucessivamente vai fazendo. Alguns valores aqui vão dar 0, bom? Você observem aqui, ó, 0, vendo aqui? Alguns valores dão 0. Muito bem, seguindo exatamente essa tabela. Então, a forma de Newton, né, vai ser exatamente o seguinte, vai ser o f de x0 até xk, cochete, f cochete de x0 até xk, é o f cochete de x índice j0 até x índice jk. É isso? Quando você tem aqui j0 até jk, tá certo? Ou seja, você vai ter uma permutação de 0 até k. Bom, deixa eu ver se tem aqui um exemplo aqui, deixa eu ver se tem um exemplo. Tá aqui, forma de Newton, temos f de x0 até x, f de x menos x0, f de x0 até x dividido por x menos x0,
E a forma que você tem f de x0, que é o f de x0, que é o p de x0, né? P de x de ordem 0, mais aqui o x menos x0 vezes f de x0, x dividido por e índice 0, x. Então, na realidade, isso aqui é o erro, tá? Que se comete quando você quer aproximar o polinômio da forma de Newton. Tá? Isso aqui é o erro que se comete. Muito bem. Então, dessa forma, então, quando você quer calcular f cochete de x0, x1 e x, né, vai ser o f de x1, x0 e x. Ou seja, quando você permuta, né, aqui nesse caso, o x pelo x1, quando você permuta, o polinômio passa a ser o mesmo. Ou seja, o mesmo valor que você vai encontrar aqui vai ser o mesmo valor que você vai encontrar aqui. Ou seja, o mesmo valor que você encontrar f cochete de x0, x1 até x, é o mesmo valor que você vai encontrar do f cochete de x1, x0 até x, que vai ser o f de x0 até x, né? F cochete de x0 até x menos o f cochete de x1 a x0 dividido por x menos x1. Isso vai dar exatamente uma função, né? Que seria a forma de Lagrange, da forma f de x0 mais x menos x0 vezes f de x1 menos, e x2, né? F cochete de x1, x2, mais um certo valor aqui, tá certo, que a gente chama de erro. Ou seja, o erro que se comete vai ser exatamente esse. E esse aqui vai ser o nosso polinômio de grau 1. Bom, aí seguindo o mesmo raciocínio, tá certo? E aí você vai obtendo aqui, por exemplo, x0, f cochete de x0, x1, x2 até x, vai ser o mesmo que f cochete de x2, x1, x0, x, que é exatamente o f cochete. Observe, então, que a partir do momento que você tem aqui um quantitativo de variáveis, por exemplo, 4, diminui aqui o resultante, olha, para 3. Deu para observar isso? Ó, 4, 3, ó. Diminui quando você quer calcular o resultado, tá bom? Mas aqui está o resultado, né? O f de x, então, passa a ser exatamente isso. Então, quer dizer, à medida então, que você vai aumentando o grau, né? É claro, então, que o erro que se comete vai também aumentando um pouco de valor, mas ao mesmo tempo vai diminuindo, né? Porque esses valores aqui, eles tendem a exatamente serem menores. Ou seja, quanto mais pontos em suma, né, que a gente está observando aqui matematicamente que está acontecendo, quanto mais pontos nós pegarmos, melhor a nossa aproximação e menor vai ser o erro que se comete, tá? Menor o erro. Então, isso aqui realmente é muito interessante, tá? Muito interessante. Quanto maior o ponto. Ou seja, digamos que você é um negócio bem prático, bem legal, um aluno, uma vez fazendo esse estudo de interpolação, ele disse o seguinte: professor, eu observei o seguinte, observei que às 7 horas o ônibus 201 passou, ok? Às 7h02 passou o ônibus 203, ok? Eu fiquei anotando, professor, tá? Eu não fui nem para aula, fiquei anotando lá. Aí, quando foi 7h15, passou o ônibus 205. Aí, quando foi 7h30, passou novamente o ônibus 201. Aí ele foi criando uma tabela. Olha que legal, ele criou a tabela e depois então ele criou exatamente uma interpolação desses pontos, criou uma expressão. E aí então ele observou que quando foi exatamente. Aí ele pegou, não faltou aula, nem almoçou, né? Ficou o dia todo observando isso, tá certo? Ou seja, pegou muitos pontos, criou exatamente uma interpolação, e aí então ele pegou a pessoa. Se eu quero saber, por exemplo, qual é o ônibus que vai passar às 9 horas? Quero. Aí ele colocou lá, olha, é o 203. Olha lá que legal. Então, isso aí, claro, que foi exatamente um dia todo que ele ficou observando, né? Então, ele anotou os pontos e conseguiu obter uma expressão polinomial, né, através de interpolação, e aí, então, obteve exatamente um ônibus. Aí, ele foi observar, era exatamente aquele ônibus, mas
Chegou um momento lá que, de repente, não deu exatamente aquele ônibus. Era para passar o 203, passou o 201. Tá certo? Mas logo em seguida, né, um minuto depois, passou o 201. Aí, olha, professor, mas por que aconteceu isso, professor? Exatamente porque, muito embora você tenha pego muitos pontos, mas o cálculo numérico, ele não é uma coisa exata, ele é aproximado, tá? Ele é aproximado. Então você percebe, por exemplo, que um minuto depois passou o ônibus que você estava querendo que passasse. Tá? Então é o valor aproximado. Mas quanto mais pontos você pegar, se de repente você pegar e começar a trabalhar com 2 dias, 3 dias, 4 dias, fatalmente você vai ter uma aproximação melhor, tá? Muito bem. Então, vamos lá, forma de Newton, né? Já vimos. Tá aqui, ó, um exemplo bem simples, tá? Aqui você tem uma tabela com menos 1, 0 e 2, portanto, aqui você vai ter 3 pontos, portanto, a ordem maior vai ser 2, tá? A ordem maior vai ser 2, ou seja, vamos ter ordem 0, ordem 1, ordem 2. Aí você calcula aqui, né, para x igual a menos 1, aí você vai ter o F. Você já observou que o F cochete de menos 1 é o F de x0, que é 4. E os demais você vai calculando de acordo com aquelas expressões. Tá? Então, aqui você tem aqui menos 1, a x igual a menos 1, você vai ter de ordem 0, 4. E aqui o intermediário é menos 3. De ordem 0, você vai ter 1. De ordem 0 e de ordem 2, 2 terços. E o intermediário aqui é menos 1, tá? Para 2 vai ter de ordem 0 menos 1, os demais aqui não tem ordem. E aí, então, você calcula o polinômio, aplicando aquela expressão que a gente viu ainda há pouco. Ó, observe, então, que basicamente é a mesma expressão, 2 terços de x ao quadrado menos 7 terços de x mais 1. Ou seja, as formas que você viu até agora, basicamente os polinômios são os mesmos, mas isso é claro que, né, quando você pega muitos dados aí, muitos valores, enfim, isso aí tende a não ser exatamente a mesma coisa, tá? Muito bem, mas é interessante, né, esse aqui, porque você consegue exatamente interpolar isso de uma maneira, assim, mais eficiente do que as demais, tá? Bom, aqui você tem um estudo do erro, né? Você tem uma função, olha só a função é essa aqui, função, né? E os polinômios que você encontrou aqui, ó, são esses e esses aqui, tá certo? E aí, então, essa aqui seria a margem de erro, tá? Aqui é a margem de erro, ok? Muito bem, então, vamos lá. Aí tem aqui o estudo de erro, não vou entrar nesse detalhe do estudo de erro, tá? Esse aqui é o estudo de erro também. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas você dê uma olhada depois, com cuidado, exatamente para ver a questão do erro, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu não vou cobrar isso numa prova, mas é interessante você dar uma olhada com calma, tá bom? Muito bem. Aí acaba, tá? Essa interpolação inversa aqui a gente não vai ver aqui nas nossas aulas, tá? Mesmo porque não está no nosso plano, tá bom? Ok, também Gregory e Newton também nós vamos ver, tá? Embora seja interessante isso aqui, tá certo? Você vai ver também a tabela de diferenças divididas, e aí então a gente termina por aqui.